Olá, boa tarde. Iremos apresentar uns estágios acadêmicos Daiane Lobato Costa e eu, Sabrina Leite Ferreira. Disciplinas, estágio curricular obrigatório 2. Área de concentração, formação e profissionalização docente. Programa de extensão, formação e capacitação docente. Projeto de extensão, a prática inclusiva para professores da educação básica, o produto virtual e-book. Tema: capacitação de professores na educação inclusiva. Irei ler sobre a nossa justificativa. O presente estágio 2 busca evidenciar os benefícios da capacitação para os docentes que atuam ou fazem parte de instituições de ensino. O presente projeto de estágio busca de forma remota respostas para indagações acerca de temáticas propostas como qual a dificuldade do professor na inclusão e quais a dificuldade do professor na busca de capacitação profissional. O nosso objetivo vem a investigar a formação dos professores nas séries iniciais para atuarem na educação inclusiva e analisar a formação de professores para séries iniciais do ensino fundamental, tendo como recorte a educação inclusiva e o ensino na diversidade. Definir os temas educação especiais, educação inclusiva e necessidades educacionais especiais da diversidade. Nossa fundamentação teórica é no entendimento de Batista de 2005. Todas as pessoas portadoras de deficiência, segundo a Constituição brasileira, têm o direito à educação, sendo tarefa prioritária amplia de seu nível de competência técnicas e eliminando os preconceitos que atingem o seu alunado. É que podemos destacar que os professores eles têm que ter a competência deles, usar uma estratégia para que os preconceitos eles sejam eliminados dos seus alunos, para que os alunos eles não venham a sofrer os preconceitos na sala de aula, na qual acontece muitos. Hoje em dia a gente vemos muitos alunos querendo rebaixar os outros na sala de aula por simples coisas, por sua deficiência, mas que o professor ele tem que repassar que perante a lei nós somos todos iguais, que não importa o preconceito, raça, cor, religião, nada, mas que podemos ser unidos na sala de aula, um ajudando o outro, para que o professor ele possa repassar para o seu aluno que o preconceito ele tem que ser eliminado das escolas e da sociedade. A Declaração de Salamanca foi um dos marcos no processo da inclusão escolar no Brasil para Mendes. A Declaração de Salamanca no Brasil havia sido estabelecido o Programa de Educação para Todos, que trata de garantia do acesso à escolaridade, o saber culturalmente constituído o processo de produção e difusão do conhecimento, principalmente a sua utilização na vivência da cidadania. Dada a continuação à fundamentação teórica, o professor educador deve pesquisar para sempre estar aprimorando nas suas práticas frente ao desafio que a inclusão traz. O professor ele deve estar lutando sempre contra os desafios, porque a educação inclusiva, elas têm muitos desafios, professores, elas têm muitos desafios. E os professores, eles têm que estar alinhados a conter esses desafios. E ter uma dinâmica, conhecimentos, porque hoje em dia a educação ela é totalmente diferente dos anos atrás, porque cada dia mais o conhecimento ele vai crescendo, ele vai evoluindo e o desenvolvimento das pessoas cada vez mais estão sendo elevados, porque tempos atrás muitas pessoas elas não tinham uma educação de qualidade, elas não tinham uma educação de qualidade, a educação delas, como dizem, era por metade, não era uma educação elevada.
E hoje em dia não, hoje em dia as crianças elas têm uma educação bem elevada, as crianças elas são muito sabidas, elas hoje em dia já sabem muitas coisas que as crianças hoje em dia elas sabem coisas que o adulto não sabe. E por isso a educação cada vez mais ela está evoluindo. É mais invisível que a formação do professor deve ser continuada. Muitos docentes não possuem competência. E também nós vimos que muitos professores eles trabalham nessa área, mas eles não possuem a sua formação. Eles não têm a sua especialização de como lidar com uma pessoa deficiente, como lidar com uma educação inclusiva. E para ele ter essa especialidade, ele tem que buscar cada vez mais sua formação e estudar em busca de novas estratégias e de novas estratégias diferenciadas para que ele possa fazer o aluno se sentir incluído na sociedade, como também nas salas de aulas. Para que as pessoas cheguem a essa situação, é necessário que haja espaço físico, sem barreiras arquitetônicas, conhecimentos das técnicas de orientação da linguagem dos surdos e principalmente a respeito à dificuldade presente das pessoas. É que hoje em dia o respeito ele tem que estar em primeiro lugar. É que nós devemos respeitar essas pessoas que tenham essas deficiências, porque nós não sabemos o que ela carrega durante o dia, o que ela carrega durante o decorrer dela, porque como nós falamos, para nós ser respeitados, nós temos que respeitar o nosso próximo. E nas salas de aula, a escola ela tem que estar ampliada nisso, o respeito de cada um, de cada professor com aluno, aluno com professor, enfim, para que ele possa ser uma educação inclusiva, uma escola inclusiva. Irei falar sobre as nossas metodologias. As observações desse estágio foram de forma digital, devido ao fato de vivenciarmos atualmente uma crise mundial e com isolamento social. O estágio ele é uma prática obrigatória para a formação dos acadêmicos, mas com o isolamento social tornou-se impossível a gente fazer uma observação presencial, mas com isso fizemos uma virtual e tentamos de conter cada vez mais, ter informação sobre as escolas e interagir sobre o desenvolvimento da escola. Irei falar sobre a observação virtual. Nós obtemos o programa previsto pela Uniacel e para este período optamos pela área de concentração, formação e capacitação docente. Esta área de concentração justifica pela relevância que a inclusão aliada à formação continuada do professor tem para a sociedade atual. Em nossas pesquisas utilizamos a bibliografia, não existe cálculo matemático e nem possibilidade nesta produção científica. O trabalho foi elaborado em consulta na internet, artigos, livros, apostilas e materiais disponibilizados pela faculdade, na qual tivemos a oportunidade de aprofundar o nosso conhecimento sobre a inclusão e a formação do professor. Neste estágio, obtemos a Escola Alcides Monteiro, que fica localizada na cidade de Portel, Pará, que é onde ela nos ajudou a ter essa informação e realizar o nosso estágio virtual. Roteiro de observação. Os planos de aula foram escolhidos para o primeiro ano dos anos iniciais do ensino fundamental e foi levantamento de alguns planos de aulas que foram de acordo com a BNCC. Pois fizemos os planos de aulas para que sejamos elaborados em sala de aula, mas com isolamento social tornou-se impossível, mas contemos os planos de aulas e nos planos de aulas tentamos repassar como nós podemos trabalhar em salas de aula. E os temas abordados foram
Um dos maiores temas abordados foi a análise linguística e semiótica, que nós ia tentarmos repassar para os alunos nos anos iniciais do ensino fundamental. Irei repassar a continuidade para a minha amiga Dai, que irá dar continuidade ao trabalho. Boa tarde, vamos continuar com a vivência do estágio. As observações deste estágio foram de forma digital, devido ao fato do vivenciamento atualmente uma crise mundial de saúde. O isolamento social permitiu que o estágio se torne menor. Infelizmente, as escolas precisaram fechar suas portas temporariamente. O estágio é uma prática obrigatória para a formação do acadêmico, considerando que necessitamos avaliar, sondar, observar e interagir na sala de aula. Foi necessário encontrar novas estratégias para alcançarmos a finalização dessa etapa. Como vimos no início que a Sabrina falou, devido a esse fato que rolou no mundo inteiro, que é a Covid, foi preciso a gente fazer o nosso estágio virtualmente, porque infelizmente muitas escolas fecharam suas portas, na verdade todas fecharam suas portas temporariamente e fizemos o estágio virtualmente. Com isso, encontramos várias estratégias, encontramos uma nova estratégia para alcançarmos a finalização dessa etapa. O produto virtual desenvolvido foi o e-book. Público-alvo do produto virtual, primeiro ano do ensino fundamental, área de concentração, formação, profissionalização docente, tema capacitação, professores na educação inclusiva. Produto virtual, introdução. É muito comum na rotina escolar a falsa ideia do amplo aproveitamento do ensino nas escolas, onde todos os educadores conseguem, de forma homogênea, perceber e se aproximar dos conhecimentos repassados. Com feito, tal circunstância não se consolida perante a realidade convivida nas instituições educacionais. Na prática habitual, os professores se deparam com a sala de aula super debordada, por vezes em ambiente Na prática habitual, os professores se deparam com as salas de aulas superlotadas, por vezes em que ambientes, condições diversas, lecionando para os alunos dos mais diversos perfis, importante ferramenta e adoção de novas práticas pedagógicas, visando mudanças e atualizando o conceito de modo e proporcionar um espaço maior à direção e acesso do conhecimento. O objetivo foi expor benefícios das práticas inclusivas para o docente, identificar as práticas inclusivas para a efetivação de uma educação e acessibilidade. A inclusão de novas práticas no âmbito pedagógico das instituições de ensino é de veras árdua, ao passo que exige determinado saber e todo o corpo docente e técnico, o que demanda capacitação específica a fim de desenvolver políticos e adaptar os currículos aos planejamentos, bem como adequar procedimentos de ensino às competências e habilidades individuais e coletivas dos alunos. Portanto, pode-se uma reflexão a respeito das limitações e dos ritmos de aprendizagem de cada estudante. Contudo, tal cenário contrapõe
o candidato das escolas, onde comumente educadores impõem aos educandos que se moldem a um padrão pré-estabelecido de ensino massificado, sem considerar suas necessidades acadêmicas pessoais. Estratégias inclusivas. O professor deve ter estratégias para realizar uma metodologia satisfatória que seja inclusiva para que a instituição educativa deve ser ativamente participante da construção e um currículo flexível e adaptado à realidade dos estudantes, com diferentes tipos de ensino, a avaliação segundo suas competências. Currículo flexível. Com a construção de currículo flexível, é adaptado à realidade dos estudantes. Objetiva-se não apenas permanência desses alunos em sala de aula, mas, sobretudo, um real avanço de potencial de aprendizado deste. Para os gestores deste processo de ensino-aprendizagem, representa um desafio desenvolvedor de estratégias inclusivas e significativas que possam abranger todas as modalidades de ensino. Como vimos aqui, e logo no início que eu comecei, os professores eles devem, assim como eles abraçam os alunos sem ter nenhuma necessidade especial, eles têm que abraçar também os que contêm as necessidades para que eles não possam se sentir excluídos da sociedade. Considerando que nessa pesquisa busca-se investigar a questão de ensino-aprendizagem na leitura escrita dos anos iniciais, a partir das práticas pedagógicas desenvolvidas nesse espaço escolar. Nesse sentido, o estudo se pauta numa abordagem qualitativa das pesquisas em educação. Em primeiro lugar, foram observados sujeitos reais que vivem práticas pedagógicas que realizam trabalhos docentes dentro do espaço escolar. Em segundo lugar, trabalhamos com o sujeito histórico que cria a realidade, que lutam por outras realidades. Essas perspectivas se relacionam à pesquisa qualitativa. Envolve a obtenção de dados descritivos obtidos no contato direto com o pesquisador, com a situação estudada. Enfatiza mais o processo do que o produto, se preocupa em retratar a perspectiva do participante. Sabemos que a aprendizagem de qualquer aluno implica para o educador a compreensão de como se dá este processo de aprendizagem. O professor que se empenha que leva a sua missão enquanto educador e formador de opinião, consegue transformar sua sala de aula em local prazeroso e de descoberta, onde ele e seus alunos embarcam todos os dias rumo ao novo conhecimento. No entanto, tudo depende da capacidade do professor de despertar nos seus alunos a vontade de aprender e compreender, pois quando se realiza algo que se acredita com vontade, de fato flui, tornando o processo de ensino-aprendizagem muito mais fácil. Tomar a aprendizagem interessante e útil é uma forma de remover obstáculos. Precisamos de professores atualizados e capacitados, professores que interajam com os alunos e busquem sempre entender suas necessidades
expectativas que sejam sensíveis para perceber o seu retorno. Precisamos de um profissional que tenha conhecimento didático a práticas pedagógicas. Então, como vimos aqui, o professor ele tem a sua ele tem que ter essa capacidade de promover os seus alunos todos os dias. Ele tem uma descoberta. Cada dia o professor descobre algo novo. E assim ele repassa aos seus alunos para que no final todos tenham um conhecimento bem relevante. Então, por aqui a gente encerra a nossa apresentação. Espero que vocês entendam a capacitação de professores na educação inclusiva. Obrigada.